Saúde emocional. Sabe a diferença entre saúde mental, doença ou transtorno mental? Presta atenção que eu vou falar rapidinho para você a diferença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde é definida como um estado de bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência da doença. Compreenderam? Saúde emocional relaciona-se às funções psíquicas, ou seja, a capacidade de administrar as próprias emoções. Lembra que falamos um pouco sobre isso no tema inteligência emocional? O que são doenças emocionais? As doenças emocionais também chamamos de psicossomáticas. São variados sintomas físicos causados por algum tipo de sofrimento emocional. Observem, uma emoção ou um sentimento tem a capacidade de gerar ou agravar uma doença ou sintoma no corpo. E eu não disse que emoções causam doença, certo? Aliás, é normal sentirmos emoções. Porém, como lidamos com essas emoções é que determina a qualidade da nossa saúde mental. E alcançar o equilíbrio está muito longe da ausência de transtornos mentais. Manter a saúde mental, no entanto, não é tão simples. Estamos rodeados de estresse, limitações, brigas, doenças, crises, medos, inseguranças, não é mesmo? E um grande fator que contribui negativamente na nossa saúde mental são os relacionamentos, ou melhor, dizendo, a forma como nós nos comportamos nas relações, além, claro, do trabalho e outros fatores. E por falar em equilíbrio, também quando o equilíbrio interno acaba sendo afetado, fazendo com que o fluxo de energia seja alterado, consequentemente torna o organismo suscetível a doenças, compreenderam? O que leva ao desequilíbrio? A nossa dificuldade de lidar com as emoções, resistências e mudanças, dificuldade de se adequar a padrões limitantes de comportamento também pode levar a um estado de desequilíbrio emocional, sucessão de experiências estressantes, etc. Compreenderam? Lembram da herpes? Ela pode se manifestar pelo excesso de preocupação que afeta diretamente o sistema imunológico. E por isso, pessoas que possuem este vírus tendem a ter crises, as manifestações destas, com mais frequências. Perceberam? Você sabia que o estresse ele é um fator de risco para diversos problemas graves? Estima-se que em torno de 75% das doenças estão relacionadas com estresse, incluindo as cardiovasculares e as diabetes. O transtorno, ele é outra coisa, ele está relacionado com um conceito mais amplo de diagnóstico, pois é uma trajetória de diagnósticos que varia bastante de pessoa para pessoa, multifatoriais e com diversas formas de tratamento. Já a doença mental, ela tem causas e um padrão de sintomas e medidas terapêuticas padronizadas. Infelizmente, existe preconceito e julgamento neste campo dos transtornos e da saúde mental, que leva muitas pessoas no risco de serem vistas como fracas ou descontroladas, algo que vai desde questões morais até questões éticas. Verdade, né? Neste vídeo nós vamos abordar de forma bem sucinta sobre depressão, ansiedade, estresse e autocuidado. A depressão no CID-10, o F33, é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração no humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, assim como o distúrbio de sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica da transitória, As pessoas sem a doença sofrem, obviamente, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificadas em 3 diferentes graus: leves, moderados, graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. As causas são multifatoriais, mas alguns fatores podem funcionar como gatilho para as crises. Acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico, psicológico, algumas doenças sistêmicas, consumo de drogas lícitas ou ilícitas, cocaína, álcool, e aí segue a lista. Alguns sintomas: alteração de peso, perda ou ganho de peso não intencional, distúrbio do sono, problemas psicomotores, fadiga,
ou perda de energia constante, culpa excessiva, dificuldade de concentração, ideias suicidas, aqueles pensamentos recorrentes de suicídio ou morte, baixa autoestima, alteração do libido e outros. O diagnóstico da depressão ele é clínico e toma como base os sintomas escritos da história de vida do paciente. E a ansiedade? A ansiedade, até certo ponto, ela é uma reação natural biológica que todos nós, em algum momento, sentimos. É necessária para a sobrevivência. Ela nos ajuda a reagir em situações de perigo. Ficar vigilante e atingir metas. O problema é quando é muito intenso e frequente, pois dessa forma afeta negativamente a vida das pessoas. Mas a ansiedade também é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo, medo intenso. Se por um lado é uma reação natural do corpo, por outro lado ela pode se apresentar como um distúrbio e atrapalhar o dia a dia. A ansiedade pode causar sintomas tanto mentais quanto físicos, que atrapalham o dia a dia de diversas formas e necessita avaliação profissional para o diagnóstico. Causas da ansiedade: genética, traumas, o ambiente, por exemplo, passar por um evento traumático ou estressante, mentalidade ou modelo de pensamento, ou seja, como a pessoa estrutura os pensamentos ou linhas de raciocínio e, consequentemente, encara as situações do dia a dia. Sintomas: constante tensão ou nervosismo, sensação que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, dor ou aperto no peito, e aumento das batidas do coração, respiração ofegante, uma falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, a fadiga, secura na boca, hipersensibilidade do paladar, mãos e pés suados ou agitados, enjoo e vômito, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Sintomas do ataque de pânico ou na síndrome do pânico. Preste atenção. Sensação de nervosismo e pânico incontroláveis, sensação de morte, aumento da respiração, aumento da frequência cardíaca, tonturas e vertigens, problemas gastrointestinais. A ansiedade causa sintomas como taquicardia, tontura e dor física, semelhantes aos de doenças cardiovasculares. Por isso, muitas pessoas acabam hospitalizadas durante os picos de distúrbio emocional. Gente, a fobia social e a ansiedade noturna, a gente vai falar em outro momento, ok? A ansiedade, ela pode ter relação com a depressão, pois costuma estar ligada à disfunção de neurotransmissores que englobam a serotonina da mesma forma que tem relação com o estresse. A liberação do cortisol também ocorre nesse processo, o que traz alguns impactos ao corpo, como o aumento da gordura corporal, a inibição do muco da parede gástrica, trazendo fadiga ao cérebro. Já o estresse, ela é uma resposta física do nosso organismo e é um estímulo. Quando estressado, o corpo pensa que está sob um ataque e muda para o modo lutar ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios. São substâncias químicas, como adrenalina, cortisol, para preparar o corpo para a ação física. A manutenção de um estado de estresse por longos períodos pode ser prejudicial à saúde. Os resultados de níveis elevados de cortisol pode ser um aumento nos níveis de açúcar e pressão arterial e uma diminuição do libido. O lado positivo do estresse. Às vezes, o estresse pode ser uma força positiva, motivando o indivíduo a performar melhor. Também uma resposta automática do nosso organismo, desenvolvida lá dos nossos antepassados como uma forma de proteção. Nos dias atuais, você e eu não enfrentamos mais a ameaça de sermos comidos por um predador, mas você e eu com certeza convivemos com múltiplos desafios diariamente, como o cumprimento de prazos, pagamentos, contas, malabarismos para conciliar carreira, família, e estes desafios fazem com que a gente sinta o estresse de alguma forma. Como resultado, o sistema de alarme do corpo é uma resposta de luta ou fuga.
e pode ficar ligado constantemente, e isso pode trazer consequências sérias para a nossa saúde. Existem tipos diferentes de estresse, o agudo, o traumático e o crônico. Não vamos abrir aqui. No caso de eventos muito traumáticos, há um risco do desenvolvimento de um quadro psiquiátrico chamado transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo o estresse de curta duração pode ter impacto significativo na nossa vida. Consequências, né, de pressão ou tensões emocionais repentinas ou repetidas, em especial a raiva, pode desencadear ataques cardíacos. Algumas pessoas acabam lançando mão de hábitos, né, negativos, como o aumento do consumo do álcool ou tabagismo, para lidar com essas tensões. Então fica ligado. A tensão está associada ao aumento de risco de doenças como depressão e compromete a imunidade geral. Essas pessoas aceitam o estresse como parte da vida e acabam somatizando, desenvolvendo quadros de gastrite, úlcera e outras doenças. Sintomas do estresse. Vamos lá. Problemas de memória, agitação e inquietação de pensamentos, preocupação excessiva e constante, pessimismo, visão distorcida das coisas, né, dos acontecimentos, dores musculares e tensão nos ombros, alteração no sistema gastrointestinais, diarreia, constipação, mal-estar no abdômen, azia, queimação no estômago, gastrite. É um sinal físico muito comum no estresse. Náusea e tonturas, dores no peito, batimento cardíaco acelerado, queda na imunidade, cansaço, a perda do libido e outros. Sobre o autocuidado. Vamos lá. Estamos sempre preocupados com o outro, seja ele nosso irmão, irmã, filho, pai, mãe, cônjuge ou um amigo, mas muitas vezes esquecemos de cuidar de alguém muito importante, nós. Isso é autocuidado, nós. O autocuidado está relacionado ao bem-estar próprio. A saúde, né, é entender quais são as suas necessidades e desejos, benefícios que nós temos com o autocuidado. Melhora a autoestima e a autoconfiança, aumenta a criatividade e a produtividade, ajuda a controlar a ansiedade e a depressão, desenvolve o autoconhecimento e o amor próprio. Formas de praticar o autocuidado. Começar a terapia, né, que você vem adiando há algum tempo. Praticar atividade física, cuidados de higiene com o corpo, fazer exames de rotina, desenvolver atividades prazerosas, permitir-se momentos de relaxar, cuidar da qualidade do sono, dizer não, né? A depressão e a ansiedade, ela deve ser avaliada por um profissional de saúde mental e casos maiores com um psiquiatra. Vou dar uma dica para você. Desenvolva a conexão com as suas emoções e busque autoconhecimento, de preferência com acompanhamento psicológico, para que de forma positiva você possa trabalhar com seus sentimentos. Pratique a gratidão, é um sentimento de grandeza, tende a aumentar a nossa sensação de bem-estar. Pratique hobbies e atividades que elevem o seu bem-estar social. Construa bons relacionamentos, pois contribui para uma sensação de bem-estar. Pratique algo que você consegue se conectar com os sentimentos de tranquilidade e paz e faça a conexão com o amor próprio e o seu propósito de vida. Um grande abraço para você!